Rotina. Rotina é esse rolê que a gente tem de fazer as coisas quase como um ritual. Vira quase automático em algum momento. Mas é essa parte da nossa vida que consome o nosso tempo e a gente nem percebe. Ou percebe, mas nem sempre de um jeito bom. E às vezes a rotina nos joga pro tédio e pro desânimo. Bom, e aí, tudo bem com vocês? Eu espero que sim. Se você está por aqui e ainda não me conhece, muito prazer, meu nome é Bruno Fernandes. Seja muito bem-vindo aqui ao nosso espaço nesse canal. Bom, estou começando mais um Desfocando aqui de casa. Esse vai ser mais rotineiro. Eu acho que é natural que os vídeos vão ter vibes diferentes e, na verdade, eu queria experimentar isso. E eu estava a fim de gravar alguma coisa aqui de casa um pouco diferente, mostrando aí um pouquinho da rotina. Então, de qualquer jeito, esse final de semana eu já não ia fazer nenhuma atividade na rua, não ia ser explorando nenhum lugar por aí. Mas mesmo se eu quisesse também não ia dar certo, porque choveu bastante esse final de semana, então não ia rolar. Mas esse vídeo aqui, ele vai servir mais como uma conversa. Desde que eu decidi gravar toda semana para esse quadro, eu sabia que ia ter variações de humor, variação de situações, e eu queria mesmo passar por isso, eu queria ver como que eu ia me comportar criando conteúdo com todas essas questões. E isso que eu queria experimentar. E tem sido um processo natural e muito gostoso, mas também de muito aprendizado. Então acho que essa semana eu tenho sentido aí um pouco de uma vibe mais caseira, de querer realmente gravar conteúdos diferentes em casa. E eu também passei por esses dias uma fase mais de desânimo. E eu acho que o desânimo é natural do ser humano. Queria eu ser o cara que está sempre motivado todo dia para gravar conteúdo, para trabalhar, para fazer as coisas, mas a verdade é que às vezes eu não tô. E eu queria muito saber como que ia ser a criação de conteúdo quando viesse esses momentos. E acho que agora é quando eu estou passando por isso. Eu dei uma desanimada, fiquei uma semana ali sem conseguir produzir muita coisa. E eu gosto dessa questão de criar conteúdo para o YouTube, porque como eu não tenho essa obrigação, de certa forma, eu não vivo disso, eu crio muito quando eu sinto bem, sabe? Então, quando eu sinto uma variação de humor muito ruim ou um desânimo muito grande, é muito difícil de produzir. E eu passei por isso aí esses dias e eu acho que é natural. A verdade é que eu estou criando conteúdo já praticamente há 7 anos. Inclusive, foi isso que me deu um pouco de desânimo, porque o YouTube me lembrou que esse canal aqui já existe há 7 anos. E isso trouxe à tona um pouquinho aí do desânimo de ver esse canal ainda patinando para conseguir chegar em algum lugar. E nessas horas, como acho que todo mundo, ou talvez só eu seja assim, mas eu acho que muita gente passa por isso, a gente dá aquele desânimo, né? Poxa, tipo, tô há tanto tempo, tô tentando tanto, e tipo, às vezes eu publico os vídeos aqui, tem 3 visualizações, 4 visualizações, e eu meio que já sei quem é que assiste, que aliás é meu amigo Nicolas, que sempre assiste, meu amigo Zion também, que sempre assiste, a Beatriz também é uma amiga minha que vira e mexe também assiste, e não tem tido mais públicos novos como lá no começo do canal. E eu entendo tudo que esses 7 anos aconteceram, eu sei o quanto que eu batalhei por todo o conteúdo que eu criei aqui nesses 7 anos, foi realmente muito trabalho duro. Quantas horas de edição, quantas horas de pré-produção, quantas horas de pós-produção, é tudo muito trabalhoso. Mas eu gosto, eu acho muito gostoso a parte de criação. Mas eu não sou imune, né? Infelizmente eu sou ser humano. Então às vezes eu me sinto frustrado. E esse vídeo é sobre isso, é sobre a frustração. E eu queria de alguma forma também documentar isso e não fingir que isso não acontece, também não ser o cara reclamão que fica reclamando só na internet, porque talvez isso também não seja o objetivo que eu quero passar. Mas eu acho que é natural. A gente sempre se compara às outras pessoas, pelo menos eu me comparo bastante, e é um pouco frustrante. Eu tenho muito orgulho do que eu faço. Não é todos os vídeos que eu acho maravilhoso, mas tem vídeos muito bons aqui. E é um pouco frustrante quando você publica esses vídeos e às vezes não vê o resultado que você espera. E eu assisto também muito o Ricardo Franzen, é Franzen, eu acho que fala. Eu não sei se vocês conhecem, não sei se alguém que está assistindo aqui conhece ele, mas eu acho ele muito legal. Ele é um cara muito inspirador, assim. Eu gosto muito de ver a relação dele com a família dele. Então é muito bacana isso. E ele fala muito sobre essa questão de criação de conteúdo, de documentar a vida. E é muito sobre o meu conteúdo aqui. Meu conteúdo é muito mais sobre documentar a minha vida do que sobre fazer isso daqui dar certo. Mas no fundo, até uma das reflexões que ele estava fazendo, que hoje em dia as pessoas se preocupam muito em dar certo, e não só em fazer, sabe? Como era lá no começo do YouTube, onde os canais, ninguém sabia, na verdade, que dava para ganhar dinheiro com a internet, então as pessoas faziam por fazer. Inclusive eu fiz naquela época, só que eu não tinha condições de criar realmente conteúdo, mas eu fiz algumas coisas naquela época
quando ninguém nem sabia que isso poderia dar algum dinheiro na vida. Mas no fundo, eu sempre fui um cara muito tranquilo com essa relação de dinheiro, de ambição. Eu sou um cara muito tranquilo com relação a tudo isso. Eu nunca projetei assim para mim ganhar rios de dinheiro, nem aqui na internet, nem fora dela. Eu consigo viver bem com o meu trabalho, mas a verdade é que a criação de conteúdo para mim custa muito dinheiro. Para vocês terem uma ideia, eu tenho que pagar por mês, são R$ 60 mais ou menos para a assinatura das músicas, para poder usar as trilhas aqui, senão eu tenho direitos autorais e aí os vídeos caem. Tem que pagar a assinatura do programa de edição de vídeo, que também é mais ou menos aí uns R$ 60 por mês. A gente paga HD para guardar os arquivos, cartão de memória, equipamentos são muito caros, eu estou vendo agora de comprar minha câmera, acho que quem está assistindo esses últimos Desfocandos, acho que todos eu falei dele, da minha câmera e da minha viagem, porque eu estou muito empolgado para isso, ao mesmo tempo que eu também estou receoso. E querendo ou não, nessa brincadeira, entre comprar minha nova câmera, entre comprar novos equipamentos para poder produzir conteúdo aqui, eu vou gastar um dinheiro considerável, bastante dinheiro mesmo. E isso é tudo do meu bolso, então assim, se eu também não pensar em rentabilizar isso daqui de alguma forma, acaba sendo desanimador. E não rentabilizar para que eu possa ganhar dinheiro com isso, ou para que eu, sei lá, tenha um salário, eu fique rico com isso, não é nada disso. É só pelo menos conseguir custear os custos que eu tenho para produzir aqui. Porque a verdade é que se eu conseguir rentabilizar esse canal algum dia na minha vida, eu vou conseguir produzir mais conteúdo, vou conseguir viajar mais, vou conseguir trocar de equipamento. Porque se vira e mexe amanhã, acontece algum problema, eu perco meu equipamento, como já aconteceu no passado, eu não vou conseguir voltar a produzir, eu não vou ter de onde tirar às vezes para produzir, porque é um esforço muito grande para separar e juntar esse dinheiro do meu próprio salário para conseguir produzir conteúdo e depois ficar frustrado depois de tanto dinheiro investido, tantas horas investidas nos vídeos e não ter resultado. Mas não, isso não é uma reclamação, não é um chororô, não é nada disso. É só uma constatação. Eu estou bem com isso, eu estou bem em paz com isso. Na verdade, meu objetivo esse ano, como eu acho que eu já deixei bem claro nos últimos vídeos, é produzir. Eu quero muito produzir e produzir conteúdos muito bons. Meu foco, na verdade, tem sido esse. Eu me sinto um pouco frustrado de não estar conseguindo chegar no nível que eu quero ainda, mas eu entendo que é natural, é um processo de construção e aprendizado. E também como eu estou sem equipamento, estou gravando tudo com o celular é bom porque tem uma praticidade, mas ele deixa muitas vezes a desejar, principalmente no escuro, quando está mais escuro à noite, então é bem difícil. A bateria também do meu celular está horrível, porque o meu celular já é um celular antigo, então não é tão fácil. Bom, então esse é o desabafo que eu queria fazer. Na verdade, eu não tenho uma resposta, é só uma constatação que eu queria fazer, mas o importante é que eu estou inspirado. Eu acho que futuramente eu vou conseguir produzir conteúdos melhores, conseguindo comprar meus equipamentos, se der tudo certo. E isso para mim já é o mais importante nesse momento. Futuramente, aí eu posso ter outros planos para a vida ou para cá para o canal. E isso é natural. E eu também já ganhei alguns dinheiros com produção de conteúdo de certa forma, que depois eu vou explicar melhor. Eu quero falar um pouco sobre isso, sobre dinheiro, sobre conteúdo na internet, mas falar da minha realidade, que é muito diferente das pessoas que vivem de internet, mas futuramente eu vou falar um pouco sobre isso. A única coisa que me pega agora é que eu tô naquele momento difícil da vida de tomar uma decisão. Continuar produzindo os vídeos aqui para o canal, investir um dinheiro para comprar equipamento para poder produzir os vídeos aqui para o canal, ou pegar esse dinheiro e fazer qualquer outra coisa da minha vida, inclusive guardar esse dinheiro para futuramente. Mas eu acredito que já está meio que decidido que eu quero continuar produzindo conteúdo. É que quando a gente se frustra quando a gente compartilha conteúdo e vê que o resultado não é aquele que a gente esperava, é frustrante e a gente começa a desanimar. Mas eu tenho lutado muito aí contra esse desânimo. E sinceramente, eu não sou perfeito. Eu sou um ser humano como qualquer outra pessoa. Então, às vezes eu desanimo mesmo, às vezes eu me frustro mesmo. E se vocês esperavam outra coisa de mim, se é que existe vocês assistindo aqui, infelizmente, às vezes eu não vou ter outra coisa, às vezes vai ser só desânimo. E não é um desânimo fim de linha, sabe? Mas a verdade é que de vez em quando a gente tem um desânimo. E eu passei e estou passando por esses dias mais desanimado de produzir. Mas é muito interessante, porque eu posso estar muito desanimado para produzir, mas se vem uma faísca que eu começo a gravar, já muda totalmente o meu ânimo, já vem uma espécie de inspiração. Deixa eu tentar um outro ângulo, deixa eu gravar isso, deixa eu gravar aquilo, deixa eu experimentar isso, deixa eu experimentar aquilo. Então é muito legal, por isso que eu falo que para mim a produção de conteúdo é muito mais legal, é uma coisa que eu gosto de criar do que realmente viver disso
ou trabalhar com isso de alguma forma. Eu gosto disso, da produção, de poder fazer, de ver o resultado legal. E eu tenho tentado, procurado, pelo menos, buscar inspiração para fazer conteúdos cada vez melhores. Só isso que me frustra um pouco, ainda não ter chegado no nível que eu gostaria de estar nesse momento, depois de já ter produzido tanto conteúdo. Mas eu acho que é natural, a gente vai crescendo aos poucos. E falando aí um pouco de futuro de novo, eu já comentei um pouco sobre isso, inclusive. Então eu estou prestes aí a viajar para comprar meus equipamentos e eu estou bem receoso, para falar a verdade. Além da questão financeira, né, que tem me preocupado bastante, a gente está praticamente vivendo aí uma terceira guerra mundial e eu vou para os Estados Unidos, que está envolvido nessa treta toda aí entre o Irã, os Estados Unidos, Israel, entre outras questões. Então tá bem complicado assim. E isso dá um pouco de medo, né? De saber como que vai ser, se tem algum impacto para minha vida, se eu vou conseguir ter uma viagem tranquila. E a verdade é que eu não sei vocês, mas eu, particularmente, quando tem alguma coisa prestes a acontecer na minha vida muito legal, eu fico muito receoso. Eu não fico muito com aquela ansiedade boa que muitas pessoas ficam, que não vê a hora de que aconteça. A minha ansiedade é mais de medo, sabe? De saber se vai dar tudo certo, de saber se não vai acontecer nada de ruim, se eu vou conseguir executar todo o meu plano que eu tenho para a viagem, para os rolês que eu vou fazer, os lugares que eu quero conhecer, os equipamentos, conseguir trazer tudo certinho. Então, tudo isso fica na minha cabeça. Toda viagem é assim, né? Para mim, pelo menos, eu faço N planos, eu passo meses desenhando ali tudo que eu quero fazer, o que eu vou fazer, como que eu vou fazer. Então, praticamente, os últimos 6 meses da minha vida foi praticamente focado nisso. E agora é a parte que eu fico mais tenso, que vai chegando perto da viagem, eu fico com medo, fico com receio, fico preocupado. Mas isso são questões que eu trato na terapia também, além de outras questões, porque eu acho que isso está intrínseco no ser humano que eu sou e eu acho que não é legal também viver assim. Minha psicóloga fala bastante que eu tenho uma espécie de... Eu não me autorizo a ser feliz, digamos assim. Então eu estou aprendendo, não vou dizer que eu estou aprendendo a lidar, mas eu estou aprendendo a entender como que isso funciona primeiro, para depois aprender a como lidar com isso. Bom, eu não quero me estender nesse desfocando, eu não gosto de fazer vídeo onde eu fico falando muito, porque eu acho que fica chato, maçante, eu acho que as pessoas não assistem. Na verdade, as pessoas nem assistem de qualquer jeito, né? Então, meio que não importa. Mas é isso, também tem desfocando toda semana, a gente vai conversar mais vezes futuramente, então não queria me estender mais sobre isso. Mas esse vídeo é um pouco sobre isso, sobre desânimo, sobre rotina e sobre o medo do futuro. E se você também sente um pouco sobre essas questões, se você também passa por isso em outras situações da sua vida, pode compartilhar aí comigo nos comentários. É importante, às vezes a gente divide, a gente aprende, e eu posso também dividir com vocês outras coisas e outras experiências interessantes. Eu tenho medo do futuro, eu tenho medo do fracasso, eu tenho desânimo às vezes, eu tenho frustração por não ter feito algo, por ter desistido, então eu tenho que trabalhar com tudo isso. E a criação de conteúdo, ela envolve, para mim, tudo isso nesse momento. E eu acho que são fases também, eu já passei outras fases aqui e tenho certeza que, dando tudo certo como eu acredito que vai dar, eu vou viver momentos com outros tipos de sentimentos também por aqui. E se vocês estiverem por aqui, vocês vão acompanhar. Continua acompanhando por aí, me dá aquela força, deixa um like se você puder, se inscreve nesse canal se você ainda não está inscrito, e se esse vídeo de alguma forma chegou até você, eu espero que você goste do conteúdo desse canal. Tem bastante conteúdo sobre viagem, bastante rolê. O Desfocando é esse quadro onde eu troco ideia, onde eu faço muito rolê por São Paulo, onde eu exploro um pouquinho de conteúdos diferentes, não só focado tanto em viagem, como é o conteúdo principal desse canal. Eu espero que vocês gostem, eu vejo vocês no próximo vídeo. Tudo de bom e do melhor para nós, sempre.